Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa. Sintam-se todos muito bem-vindos, agraciados, porque certamente, como todas as noites, todos os domingos, nós somos agraciados, porque temos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a respeito da doutrina, a respeito do Evangelho, enfim, a respeito de tudo aquilo que nos interessa em relação à nossa construção pessoal. Então, sintam-se todos que estão aqui muito bem-vindos, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu e também através da Intermunicipal de Bebedouro. Sejam também bem-vindos, sintam-se acolhidos. Nós lembramos sempre que sempre tem alguma pessoa nova aqui na casa, como também temos sempre alguma pessoa assistindo pela primeira vez. Então nós lembramos que nós temos as nossas atividades no domingo à noite, às 19h30, que constitui-se na palestra da noite, com uma oração inicial e a oração final pelo Dorvanil, onde, no caso, nós temos a água fluidificada e também o caderno, para que as pessoas que tiverem algum parente ou algum conhecido que necessitam da nossa oração, que necessitam desse momento de prece, está o caderno aqui em cima da mesa, podem pegar e fazer a anotação da pessoa, tá bom? E da mesma forma, aquelas pessoas que nos acompanham nos seus lares, ao final, podem também colocar um copo de água, que certamente todos serão abençoados. Nós falamos sempre que para nós existem as barreiras, para a espiritualidade benfazeja, com certeza não existe. Estará ali onde estiver algum coração pedindo, necessitado, e será sempre atendido. Então, feito os avisos, nós lembramos também que no domingo de manhã, às 9h, nós temos a palestra aqui no salão. Ao lado nós temos a evangelização e também a mocidade. Isso todos os domingos, às 9h da manhã. Antes do início da palestra, nós temos a campanha Alta de Souza, O pessoal, os caravaneiros, saem daqui de manhã, às 8h30 da manhã, para pegar os alimentos nos bairros da cidade e depois distribuir para as pessoas, para aquelas famílias carentes que estão cadastradas. Então, este é o serviço, ou esta é a participação do centro no domingo, durante o domingo. Na segunda-feira, às 20h, nós temos a palestra. Na terça-feira, também a palestra aqui no salão, também com passe, água fluidificada. E na quarta-feira também nós temos a palestra. A diferença é que no domingo, segunda e terça, nós temos as palestras sempre com algum convidado. E na quarta-feira nós temos o Gilberto, que faz a transmissão para nós todos os domingos, Ele que está aqui toda quarta-feira. A porta da frente está fechada, mas a lateral está aberta, lembrando, em relação à quarta-feira. E domingo, segunda e terça, está sabendo dessa forma, a porta lateral e a frente estão abertas para recepcionar todos vocês. Então nós temos aí as palestras e temos os cursos também, na segunda, na quarta, na quinta, no sábado à tarde. Ou seja, nós temos as diversas possibilidades para aquelas pessoas, aqueles irmãos que querem aprender um pouco mais, que querem praticar. Nós temos a campanha, temos o KF, enfim, nós temos todos os ingredientes aí para a nossa melhora, ou de uma forma ou de outra, ou ouvindo, ou estudando, ou fazendo algum trabalho voluntário. Então, por isso nós falamos sempre, sejam muito bem-vindos, e certamente, como todas as noites, nós teremos uma noite agradável e também conhecendo um pouco mais a respeito da doutrina, a respeito do Evangelho, tá certo? Hoje é a Flávia Trim que estará nos falando. Bom, muito obrigado por ter aceito o convite, viu, Flávia? E como nós fazemos? Sempre nós temos a nossa oração. A oração final é do Dorvanil. Normalmente eu faço a oração domingo à noite, Mas com certeza vocês já estão um pouco cansados. Então nós temos aqui uma pessoa, o Eugênio, que trabalha aqui incessantemente nos bastidores, nunca está aqui à frente. E na verdade também ele sabe fazer e muito bem, são belas as suas orações. E nós fazemos um convite hoje, Eugênio, você nos fazer a oração inicial. Não acreditem no Carlos, às vezes ele exagera um pouquinho. Boa noite a todos, nossos votos de muita paz e alegria. Amigo Jesus, é chegado o momento da comunhão contigo. Elevemo-nos espiritualmente, tentando sintonizar com as faixas de luz
por onde transitam os pensamentos sublimes, objetivando a humanidade feliz. Praz a Ti que neste momento possamos sintonizar com essas faixas de luz, aurindo inspiração e paz para os breves momentos da nossa reunião. Permita que os espíritos nobres venham ter conosco e que nos possam visitar interiormente, minimizando as nossas aflições quando não as posso eliminar, e dando-nos coragem para lutarmos contra o mal que há em nós próprios. Porque muitos de nós que aqui estamos com problemas na saúde física, mental, emocional, familiar, ajuda-nos a dirimir tais dificuldades e desafios e que possamos viver em plenitude. Permite desse modo que iniciemos a nossa reunião e que possamos ser bafejados pela Tua assistência. Que assim seja. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu retorno a essa casa de oração, agradecendo pela oportunidade que todos vocês me dão toda vez que eu venho aqui, para trocarmos na realidade essas experiências, essa vibração que vem dos bons espíritos, através das palavras do nosso Mestre Jesus, do nosso querido Allan Kardec e todos os outros que antecederam, sucederam eles. Hoje eu resolvi falar sobre um tema, ele é bem amplo, né? Quando se fala que Deus é amor, existem infinitas e infinitas informações em relação a essa informação, onde falamos, onde indagamos que Deus é amor. O amor, na sua completude, nos seus atos, ele engloba a nossa criação, a nossa perfeição, a nossa centelha divina que habita os nossos corações. Essa centelha de amor que vem e se origina do nosso Criador, do nosso Pai. Mas neste momento, eu gostaria de falar um pouco sobre as 3 revelações que Deus amorosamente, com a sua infinita misericórdia, nos forneceu durante a nossa vivência aqui na Terra, a nossa experiência. É certo que cada um de nós aqui na humanidade estamos sagazes de muita informação e temos muitas experiências de pessoas que passaram aqui pela Terra e também estudiosos em várias áreas do nosso cotidiano, seja na ciência, seja na parte moral, no caso as religiões, seja em qualquer âmbito, Deus atua e também estamos sagazes de informações que se originam de Deus. Eu resolvi falar um pouco sobre as 3 revelações para que possamos compreender que antes de estarmos aqui na Terra, antes das revelações, antes de todo esse processo que passamos aqui, devemos entender que Deus preparou este planeta para a nossa subsistência. Então foi a primeira manifestação do amor de Deus. Foi elaborar, planejar um planeta, que é esse que nós habitamos, para a nossa vivência física, para a nossa evolução espiritual. No entanto, sabemos que Jesus, com a sua infinita evolução espiritual, muito além do que ainda compreendemos como evolução, como santidade, já era Cristo. Já participava e participou da existência física do nosso querido planeta Terra, onde cada um dos irmãos
que habitariam nela deveriam ter a subsistência necessária para podermos evoluir. Então, vejamos, Jesus, com a sua evolução, veio até nós, ajudou no planejamento com os arquitetos do universo para nos fornecer um planeta como o nosso. Todas as nossas experiências no planeta não estão fora da visão da divindade. Por isso, muitos de nós escutamos que Jesus é a face de Deus. Por quê? Ainda não conseguimos compreender, pela nossa pouca intelectualidade ainda. Claro, galgaremos um dia essa evolução de compreensão de Deus, mas com a nossa pouca intelectualidade de compreender a dimensão de Deus, Deus nos oferece uma imagem parecida como Jesus na terra. Mas antes de tudo isso, nós podemos sentir. Jesus, em todas as suas passagens pela terra, ele foi o exemplo vivo de Deus. Ele não exemplificava Deus materialmente. Ele agia, ele servia, ele era amor. Ele dava exemplo da sua sabedoria através dos seres da natureza, através das suas parábolas. Ele observava a natureza e através da natureza explicava àqueles que estavam com eles a existência de Deus em nossas vidas. E contando com a primeira revelação, antes dela sucede a Gênese, que é a criação, como havia dito no começo, do planeta, do universo, da existência do planeta. E principalmente da existência de nós aqui no planeta. Podemos analisar como Deus criaria seres pensantes para viver nesse planeta, nesse globo, para evoluir. Imaginemos que Deus usou, como a gente pode compreender, partículas dele próprio nos criando. Por que digo isso? Porque sabemos que somos a centelha divina. Dentro de cada um de nós tem uma sementinha dentro do nosso espírito, que são os dons, as dádivas, as coisas boas que carregamos, que nada mais é que a centelha de Deus. Por isso nós sempre intitulamos nós como irmãos, filhos de Deus, porque somos a criação dessa força imensa que banha todo o universo. Essa magnetização de tudo que nos cerca. Através das nossas preces, é muito provável que consigamos chegar um pouquinho mais próximo de Deus. Por quê? Deus habita na nossa centelha. Nós só conseguimos chegar à verdadeira face de Deus através das preces. Por quê? É através dessa ligação individual, íntima, é que conseguimos chegar mais próximo da centelha divina da sua criação. Porque Deus não é algo que se deve ver, e sim sentir, observar. Se pararmos para pensar, vamos pensar na criação, nas experiências que são feitas. Suponhamos, vamos pensar, como os cientistas observam a vivência dos nossos irmãos na pré-história. Algum de nós já vimos algum deles? A gente sabe, né? Olha, falam-se isso, aquilo, né? A ciência estuda isso e aquilo, mas a gente já viu um deles? Algum de nós já viu como eles viviam? Não. Como então os cientistas podem entender a vivência desses irmãos
pré-históricos que passaram pela terra? Através dos seus vestígios, das ferramentas que usaram, da forma com que eles se manifestaram da terra, pelos utensílios que usavam para se alimentar, para caçar, e outras infinitas formas que os cientistas estudam. Então o cientista não os conhece, mas ele os experimenta através dos seus vestígios. Então vamos usar essa analogia como Deus. Como podemos explicar a existência de Deus? Já que o nosso intelecto não tem condições de dimensionar a energia que é Deus. Podemos usar essa analogia então pelos vestígios que Ele nos fornece. E existem inúmeros deles, não existe só um. Aqui neste momento eu vou falar um pouco das 3 revelações, mas se pararmos para darmos continuidade do que Deus é amor e explicar sobre Deus, passaríamos aqui muito tempo e mesmo assim não encontraríamos palavras suficientes para explicar toda essa força e existência divina. Seria impossível. Mesmo que fizesse sucessivos seminários com pessoas mais inteligentes do planeta Terra, nenhum deles conseguiria explicar exatamente o que seria Deus. Por isso a frase Deus é amor é a mais razoável, a mais autoexplicativa que a gente pode fornecer nesse momento. Por quê? Porque só podemos explicar a presença de Deus através dos seus vestígios. Seja na natureza, seja no irmão que precisa de ajuda e é estendido a mão, seja aquele que está sofrendo e sempre tem uma mão para ser amparada ali, seja mesmo nós no sofrimento e saindo da lama por tudo que já ouvimos ou já entendemos, usando como recursos e ferramentas para sairmos daquela situação. A Gênese, então, é o princípio dessa criação. É como a criação, que é Deus. É certo que Moisés, que é a primeira revelação, vem através de nós para nos ensinarmos a essência do amor, a essência da moralidade, que se pararmos para pensar, ela está em todas as outras revelações. A moralidade, a reciprocidade, aquela parte que eu tento entender o outro, eu sempre tenho que respeitar o limite do outro para começar o meu. Isso sempre foi princípios fundamentais para um bom convívio entre todos nós aqui no planeta. E Moisés, para poder expressar a sua revelação, que é a revelação que Deus tinha havido deixado para ele usa de maneira mais rígida, mais impositiva, que são as leis que constam nos 10 mandamentos que rege a primeira revelação de Moisés. E ver como a moralidade ali está de uma maneira explícita, quando se fala no primeiro mandamento, que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Olha a moralidade inclusa nas leis. A primeira delas é Deus. Moisés, através de outras, aí vem sucessivas outras, em colocações diferentes, mas em primeiro lugar, Moisés define que devemos amar primeiro a Deus sobre tudo. Para que possamos ter um bom relacionamento com o próximo, devemos primeiro amar e respeitar a Deus,
Sem isso, seria impossível a convivência na terra. Então, essa foi uma das leis mais impositiva ou trazida por Moisés de uma maneira rígida. Isso era, por que era colocado para essas pessoas assim? Porque naquela época era a única forma que Moisés tinha de trazer a moralidade para aquelas pessoas que ali viviam. Ainda não existia o intelecto suficiente para compreender Deus. Então tinha que ser de modo impositivo, porque eles haviam vindo de sucessivos povos escravizados, onde os povos, por isso, ficavam revoltados e não compreendiam o porquê de tanto sofrimento. Então Moisés tinha que vir com uma lei mais impositiva, mais enérgica, senão não surtiria efeito. E isso se perpetuou por muito tempo ainda, a lei de Moisés, até que as pessoas pudessem compreender ou tivessem um pouquinho de sanidade mental para compreender o resto que Deus tinha para o restante, que Deus tinha a nos oferecer. Então a próxima revelação veio Jesus. O próprio Jesus, o nosso governador planetário, que ajudou a instituir todo esse planeta que nós vivemos hoje, veio encarnar-se entre nós. Para quê? Não para destruir as leis de Moisés. Ele veio para acrescentar. Ele deixava claro isso. Quando as pessoas indagavam ele sobre Deus, sobre as leis divinas, sobre a moralidade, em maneira e hipótese alguma, Jesus veio dizer: não, eu vim para tirar tudo o que Moisés falou e vim instituir uma nova lei. Não. Jesus dizia que ele veio para acrescentar a lei, como um aperfeiçoamento, já que as pessoas daquela época já tinham intelecto suficiente para compreender o que Jesus havia dito. Imaginem, ver como que Deus é perfeito. Imagine se hoje, a tecnologia de hoje, como o nosso celular, fosse levado na época dos primatas lá, ou pouco até depois, ou pouco depois, onde não existiam veículos, onde não existiam nada disso, a gente chegasse com um celular para essas pessoas, ou disséssemos que teria uma tecnologia onde conseguiríamos falar com alguém do outro lado do planeta, diriam o quê? Que nós éramos loucos e alienados. Por quê? Porque aquelas pessoas ainda não tinham condições de compreender como nós aqui conseguimos nos comunicar com alguém do outro lado do planeta. É como explico aqui. Então, tem uma regra e uma época para cada coisa. Claro, sempre devemos buscar o conhecimento incessantemente, pois aquele que pergunta é o mais sábio. Aquele que diz que ainda não sabe nada é o mais sábio. Por quê? As coisas só são esclarecidas através das perguntas. Então não são as melhores respostas, e sim as melhores perguntas. Como elaboramos uma pergunta? Porque através de uma pergunta, ela pode ser muito mais bem esclarecida através da resposta. Se não soubermos perguntar, não saberemos a resposta que queremos. Então veem que tudo está devidamente no seu lugar. Mesmo que ainda não compreendamos isso, Deus tem o tempo de nos revelar todos os dias. Por isso Jesus veio. Para quê?
não para mudar a lei, e sim para complementar. Como diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 de Mateus, fala uma fala de Jesus: não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. O que acontecia? As pessoas revoltadas com a imposição das leis, isso deve ser feito porque sim, não tem explicação, você tem que fazer porque Deus vai te punir, porque se você não fizer assim, você vai ser punido, você vai ser escravizado, é tudo pela coerção. Já quando Jesus veio até aqui, Jesus não quis mostrar, ele quis mostrar o porquê cumprir a lei, não sim porque sim. A gente vê que hoje, principalmente para quem é educador, quem é professor, ou pai ou mãe, as crianças atualmente, se você vira para ela e responde sim porque sim, ela não te deixará em paz, enquanto você não der uma resposta plausível para ela. Nós também somos assim. Por isso, logo em seguida, vem o Espiritismo. Porque hoje já compreendemos isso. Já temos as experiências que Jesus nos passou. Já sabemos que devemos cumprir as experiências pelo amor ao próximo. No entanto, Jesus dizia que não é retiraria, mas complementaria todos os 10 mandamentos apenas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Antes devemos amar a Deus, e em seguida, amando a Deus, consequentemente, com a centelha divina que Deus brotou em cada um de nós, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Somos todos iguais, somos todos centelha divina. A mesma semente que foi plantada em mim, foi plantada no outro, foi plantado para aquele que está na rua, em condições de rua, está naquele órfão, está naquele velho do asilo, está naquele doente no hospital. Ele está em todos. Por isso, a gente hoje no Espiritismo compreende que nenhum de nós somos diferentes. Sim, somos classificados perante a sociedade diferentes, claro, tudo bem. Mas a centelha que habita no outro, a mesma centelha que Deus colocou no outro, colocou em mim. Por isso somos irmãos. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque o irmão também tem uma partícula divina brotada dentro dele, que é a mesma que brota em mim. Eu acho muito bonito a filosofia budista, em que diz que todos nós somos um só universo. Todos nós estamos intercomunicados. Estamos entrelaçados nessa mesma corrente. É bonito dizer isso, porque a gente compreende isso quando a gente fala dessa centelha que habita em cada um de nós. Habita na planta, que está no jardim, habita no animal que está dentro do nosso lar. Ele habita em tudo. Então nada é fora de Deus. Tudo é interligado, tudo é Deus. Por isso o respeito perante tudo. Mesmo que esteja contrariado às nossas convicções, devemos respeitar, porque a mesma centelha divina que habita o outro habita em mim também. Por isso o respeito e a compreensão entre nós,
que é o que Jesus mais pregava na sua vinda à terra. Vamos lá, vamos falar um pouco então da parte em que Mateus fala também em um dos evangelhos. Eu vou tentar procurar aqui, em que fala a segunda parte, que está no versículo 22, entre o capítulo 34 e 40, mais ou menos, da Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei dos profetas. Então, o que Jesus quer nos dizer? Daquelas 10 leis de Moisés, eu não consigo achar a palavra, ele se uniu a essas duas leis somente. Amar ao meu Deus com todo o meu entendimento, com todo o meu amor, e depois desse entendimento, amar ao próximo como a mim mesmo, como a minha centelha divina, que foi o que eu havia dito antes. Passando para a parte do Espiritismo, que é o que compreendemos hoje, por que então hoje já temos o Espiritismo? Porque agora qualquer resposta não é suficiente mais para nós. Porque Jesus já veio, já compreendemos que precisamos amar o próximo, Jesus já ensinou tudo isso. Por que o Espiritismo vem com uma terceira revelação? Que nós precisamos de mais, que é a fé raciocinada. É essa fé que compreende o porquê e principalmente vem nos ensinar a agir acima de tudo, que foi o que Jesus fez. Então, Kardec, quando fez toda a codificação, reuniu todas aquelas perguntas e respostas que ele pegou dos espíritos de todo lugar do mundo, ele não pegou aquelas perguntas lá e disse como Jesus, não, agora Kardec chegou, acabou tudo. Não existe mais Moisés, não existe Jesus, não. Kardec fez a gente cumprir aquilo, mas de uma maneira racional. O porquê da caridade? Porque entendemos já a centelha divina no outro. Entendemos que o outro também sente dor. Entendemos que o outro também precisa de ajuda, assim como também um dia precisaremos de ajuda no mundo espiritual, no mundo físico. Então, as leis que vêm como a terceira revelação, vêm acrescentar com Kardec. O que Kardec fez? Ele veio com um compromisso de nos orientar através de uma legião muito grande, uma gama muito grande de espíritos, porque Kardec, ele não se baseou somente em um espírito, o Espírito da Verdade, não. Se a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente lê principalmente, que é a primeira, que é o Livro dos Espíritos, a gente prestar atenção ali, existe uma gama muito grande de espíritos que os orientaram. E Kardec não registrou aquelas perguntas e respostas somente de um médium, ou somente de um lugar do planeta. Existiam comparativos de pessoas do outro lado do planeta, fora do alcance daquele que estava falando na Europa, e as coisas se encaixavam. Principalmente na primeira pergunta, que é o que é Deus? Todos responderam da mesma forma. Então vê que Kardec tinha uma metodologia muito inteligente. E qual era a melhor metodologia de Kardec? Saber perguntar para os espíritos. Porque ele estava falando ali com espíritos de alta envergadura
moral, intelectual. Ele não poderia perguntar qualquer banalidade ali. Ele tinha que ser complexo nas suas perguntas para que naquela pergunta eles pudessem receber a maior informação possível, para que aquela codificação fosse abranger uma gama muito grande de informação. E também a gente pode compreender através de Kardec que também foi um ato de amor, porque Kardec sofreu muitas intercorrências durante o tempo que ele estava fazendo esse processo. O pouco que a gente conhece sobre a história de Kardec, Kardec foi muito perseguido. No entanto, os espíritos disseram para ele: se sucumbires ou não conseguires dar continuidade na prova, existem outros sucessores que poderão ocupar o seu lugar. Então, Deus não tem falhas no plano de Deus. Mesmo que Kardec não tivesse concluído, não tivesse conseguido, Deus já tinha estipulado, né? Não sei se eu posso falar essa palavra, mas já tinha preparado um outro espírito para suceder Kardec. Mas Kardec foi até o fim. Escreveu as revistas, né, os documentários, nas outras partes que a gente já sabe, que fora a literatura, ele também tinha as revistas, né, que ele escrevia os seus diários lá, seus pensamentos também. Então a gente tem uma gama de informação muito grande com Kardec. E graças a esse amor e essa persistência de Kardec, hoje podemos compartilhar essa informação que ele, com muito suor e sacrifício, trouxe através dos seus livros. Sabemos muito bem que mesmo depois da sua composição do seu livro escrito, ele foi queimado em determinado lugar, eu não consigo me lembrar agora, me fugiu da memória, Babilônia, pilhas do livro dos espíritos, queimaram tudo. Mas os espíritos disseram que a palavra não ia deixar de ser falada. Aquilo, pelo contrário, iria estimular as pessoas a buscarem mais. Então, o que podemos concluir com tudo isso que passamos agora, né? A conclusão de tudo isso, que eu já vou passar para o final, já estou terminando. A conclusão de tudo isso, então, é retomando a nossa linha do começo, que dentro dessa lógica, dessa centelha divina, devemos agradecer esses mensageiros que nos trouxeram essas revelações. Kardec, Jesus, Moisés e muitos outros que vieram para a Terra com exemplos dignos de reverência para nós. E por último, encerrando, eu vou citar um acontecimento com o Chico Xavier. Ele passava por um processo, era difícil a vida de Chico, né? E ele atendia a todos com muito amor e carinho, com persistência. Apesar de sofrer todos os tipos de injustiça, ele sofreu até um processo para poder dar continuidade a esse tão amoroso ensinamento que é a doutrina espírita. Aí disseram para ele, né, que o que levava ele a ser tão persistente e não parar de ajudar as pessoas, mesmo sofrendo tanto que ele sofria. Ele disse assim: o corpo é meu, ele pode sofrer, meu corpo pode sofrer, mas o meu semblante é do próximo. Então, ele deve sorrir. Então, o corpo, o sofrimento era dele. O corpo dele poderia sofrer, mas a face,
o sorriso dele, a lembrança que ele dava pelos seus bons pensamentos, pelo semblante, deveria ser do próximo. Então ele devia para o próximo um sorriso, uma mão amiga, uma ajuda, um auxílio. Porque aquele corpo deveria mostrar a caridade, o amor, mesmo que o corpo dele tivesse dilacerado. Então que possamos, neste momento, nos esforçarmos para sermos como Chico, que apesar de todas as dificuldades da nossa vida, possamos lembrar que o corpo é nosso, as intercorrências do dia a dia é nossa, mas a nossa face, o nosso sorriso, a responsabilidade do que expressamos pertence ao outro. Porque tudo que expressarmos através desse corpo será visto pelo outro. E é responsabilidade nossa, todo ato que esse corpo expressa. Então, responsabilidade nossa, um sorriso amigo, uma mão estendida, mesmo que estivermos dilacerados. A nossa persistência nesse amor divino deve continuar através desse corpo físico. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E agradeço por todo esse amor, esse recebimento que vocês têm comigo aqui. Que Deus os proteja e proteja a todos nós, hoje e sempre. Agora o Dorvanil estará fazendo a oração final com o passe, mas antes nós temos um recado rápido. Sem ser esse próximo domingo agora, o outro domingo, dia 6 de agosto, o Centro Espírita do Calvário ao Céu estará completando 115 anos, 6 de agosto de 1908. Então nós teremos uma programação especial no domingo de manhã às 9 horas, da cidade de São José do Rio Preto, Doutor Aguinaldo. E no domingo à noite nós teremos o lançamento do livro. Como é o nome do livro? Berço Quebrado, do nosso querido Dorvanil. Então nós estamos fazendo o convite antecipado, sem ser esse próximo domingo, ou dia 6 de agosto. Por favor, compareçam, vamos prestigiar esse patrimônio do Centro Espírita do Calvário ao Céu, do Dorvanil. Ele estará lançando o seu livro, autografando, e certamente nos falando aquelas palavras que ele fala tão carinhosamente todas as noites do domingo, né? Então nós estamos fazendo esse lembrete, sem ser esse próximo domingo, o outro dia 6 de agosto. E agora o Dorvanil estará fazendo a oração final. Boa noite a todos. Só um lembrete a todos que o título do livro tem um objetivo e que não são reflexões filosóficas que, por certo, trará o que pensar àqueles que vierem a adquirir um exemplar. No dia 6, estarei explicando o porquê da data e o porquê do evento. Aguardo, espero contar com a presença de todos vocês para prestigiar aquilo que pensamos em oferecer à nossa casa espírita, Centro Espírita do Calvário ao Céu. Dito isto, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos
reunidos coletivamente, nós aqui na casa e aos irmãos lá na internet, esta oportunidade de, como irmãos, orarmos unidos. E como irmãos, orar unidos, orarmos por aqueles que estão em condições físicas e espirituais um tanto mais difíceis do que as nossas, para que a harmonia possa alcançar o estado de espírito de cada um, trazendo em consequência paz e tranquilidade a esses nossos irmãos. Que possamos estar nesse instante orando em favor de nossos lares, de nossos familiares, dos nossos amigos e dos nossos conhecidos, que, segundo o que ouvimos através das 3 revelações, somos todos irmãos. E como irmãos, a oração que proferimos todos os domingos falam de nós para nós mesmos, o que devemos fazer diante dos nossos irmãos, qual amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E nesse instante, então, oremos dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Senhor Jesus, amado Mestre, que veio trazer a mensagem do amor e de irmandade para todos nós, abençoe a nossa semana e a nossa noite de hoje. Que assim seja. Encerramos a nossa reunião e obrigado a todos.